A Rússia, que agora, por causa da guerra que nós tolamente escolhemos apoiar, está com sua capacidade industrial trabalhando em ritmo acelerado. Seu complexo industrial militar e seus cientistas desenvolveram novas variantes, armas hipersônicas, enfim, de tudo e em grande volume. Então, tudo de que eles precisam para atacar na Ucrânia ou em outro lugar, caso a guerra se expanda para além dela, agora existe em enormes estoques. Enquanto isso, os nossos estoques encolheram ao mesmo tempo, para níveis minúsculos. E agora vemos que a própria Ucrânia literalmente não tem nada. Eles basicamente não têm mais defesa aérea, certamente não contra forças de mísseis. Ninguém vai lhes dar o pouco que ainda tem, nem mais do que já deu, porque entregaram tudo o que podiam, até deixar o que restava no limite. E isso nem está funcionando. Mesmo antes de acabarem, a maioria dos mísseis estava passando. Agora, e como a Rússia avançou para outra categoria de drones, com esses Geran-4 movidos a jato, até os interceptadores que a Ucrânia criou de forma engenhosa, drones interceptadores para interceptar esses drones, já não são rápidos o bastante, porque eles foram ultrapassados em velocidade. Tenho certeza de que em breve eles vão criar novas variantes, porque é assim que a guerra funciona. Mas tudo que isso vai fazer é significar que a Ucrânia vai perder mais devagar. Enquanto isso, enquanto a Ucrânia está sendo eviscerada e reduzida a nada, as forças armadas da Rússia ficaram muito mais poderosas do que eram em 2022 e as nossas ficaram muito mais fracas. E nós não fizemos nada para mudar a dinâmica que exigiria isso. Então agora, Jay, acho que voltando à sua pergunta original, não há nada que os Estados Unidos possam fazer para vencer uma guerra no Oriente Médio contra um adversário de qualidade, contra a Rússia na Europa e contra a China na Ásia. E poderíamos entrar numa enorme lista de razões pelas quais esse é um alvo ainda mais difícil para nós do que qualquer outro que já tivemos. Então, sim, acho que a dinâmica mudou. A única ressalva que eu faria é que por causa das nossas ações e da nossa absoluta falta de disposição para encarar a patente realidade do combate e o equilíbrio de poder entre as nações, nós nos colocamos numa posição em que poderíamos ser derrotados militarmente. Quero dizer, poderíamos de fato perder e ter de simplesmente recuar e nos render por completo, se continuarmos ignorando isso. Então, enquanto as pessoas agirem racionalmente, é muito difícil derrotar militarmente alguém no mundo moderno. Mas vamos ver se conseguimos forçar isso a ponto de acontecer conosco. Quero dizer, sabe, os Estados Unidos não enfrentam inimigos naturais na sua vizinhança. Tudo bem, pode haver gente que não gosta de você, mas não há ninguém realmente grande o bastante para enfrentá-lo. E você está longe o suficiente da China e da Rússia para que isso realmente não importe. Enfim, não existe uma ameaça real. Sabe, na verdade, o objetivo, se é que existe uma grande estratégia, e eu não tenho certeza de que exista, é manter a Europa e os estados do Golfo em uma condição de fraqueza e dependência dos Estados Unidos. Porque o que fica abundantemente claro nisso é que, embora isso esteja provocando ondas de choque na economia global, algumas pessoas nas empresas de defesa estão ganhando dinheiro pra caramba com isso. Então, conflitos prolongados, de baixa intensidade, podem de fato se mostrar bastante lucrativos. E talvez esse seja pelo menos para um grupo em Washington, D.C. Bem, vou te dizer, mesmo nesse ponto, isso é uma das coisas que me deixa maluco. Esse tipo de gasto tem efeito imediato, de curto prazo, para essas empresas contratadas de defesa. Elas estão ganhando dinheiro a rodo. Hoje, houve outro pacote de 22,9 bilhões de dólares para a Raytheon continuar fabricando mísseis de cruzeiro Tomahawk. Foi anunciado pela Casa Branca. Isso é ótimo para elas agora, mas continuamos fabricando esse tipo de armamento. E, na semana passada, vi Victoria Coates, ex-assessora do Conselho de Segurança Nacional no primeiro governo Trump, ir à Fox News e dizer: aliás, esse orçamento de 1,5 trilhão de dólares que estamos tentando aprovar para o ano que vem vai incluir financiamento para até mais 14 mil PAC-3
e algo como 800 ou mais mísseis interceptadores THAAD, os de alta altitude. E eu fico pensando, o que vocês estão fazendo? Vocês estão investindo em tipos de armas que já se provaram vulneráveis ao que nossos possíveis inimigos ou nossos inimigos atuais estão fazendo. Não funcionou. Então vocês precisam criar algo diferente. Não continuem simplesmente jogando dinheiro em algo que não está funcionando. Isso vai acelerar e aumentar as chances de vocês sofrerem uma derrota no campo de batalha. Não importa quantas armas tenham. Há dinheiro a ser ganho fazendo as coisas do jeito certo, investindo nos tipos certos de recursos, tendo uma defesa nacional, em vez de ter essa coisa em que vocês querem poder partir para a ofensiva em todo lugar, por toda parte, o que vai levar vocês à falência. Esse é o problema do caminho atual. Ele funciona agora, mas se você continuar por esse caminho, vai acabar se levando à falência. E então, vai ter de trazer de volta as pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, nessas 700, 800 bases que supostamente temos. Você não vai conseguir bancá-las. Vai ter de trazê-las de volta, porque não teremos mais $1,5 trilhão para gastar no orçamento de defesa. Teremos sorte se tivermos 1/3 disso, porque simplesmente não haverá dinheiro. Ninguém mais vai nos emprestar dinheiro quando você começar a possivelmente dar calote. E as pessoas perceberem que o dólar não é mais um lugar seguro, porque os Estados Unidos não são mais um lugar seguro para investir. E tudo isso se acumula, tudo porque você não está disposto a reconhecer que há limites para o poder e realidades no mundo, que outros também têm poder. Basta cooperar e conviver com eles. Há maneiras de fazer tudo isso. Não há nada de fantasia, nada irreal. São apenas relações internacionais duras e frias, do tipo praticado há milênios na história humana. E isso pode ser feito de novo aqui, de forma eficaz, porque nós temos muito poder, muitos recursos naturais e muitas defesas naturais, se tudo isso for usado com sabedoria. Mas se for usado sem sabedoria, podem se espalhar sementes da nossa própria derrota. Sim, e guerras são vencidas pelas economias, não pelos exércitos, certo? E, na verdade, um dos subprodutos da guerra contra o Irã é que o Irã virou o jogo e, na prática, está sancionando os Estados Unidos e a economia global por meio desse bloqueio no Estreito de Hormuz. Uma hora está em vigor, outra hora não. E da mesma forma, na Europa, os russos estão na prática sancionando os europeus. Embora a Rússia seja o país mais sancionado do planeta, por causa das sanções ao petróleo, da questão dos preços, da desindustrialização, enfim. Isso vai prejudicar Trump em novembro? Você acha que o fato de as pessoas... Eu vi um trecho dele hoje dizendo, bom, as pessoas estão pagando $4 pelo galão, ou seja lá quanto for. É um preço que vale a pena pagar, permanentemente. Você acha que os americanos comuns vão continuar vendo isso como um preço que vale a pena pagar? Eles já não acreditam. Quero dizer, isso é só afirmação delirante. Os números, as pesquisas do lado dele confirmam que o próprio grupo MAGA está se voltando drasticamente contra essa guerra. E desde que começou, esta é a guerra mais impopular da história americana, neste estágio, desde que se fazem pesquisas. Muito mais do que a guerra do Vietnã, até mais do que a guerra do Iraque, de 2003, que acabou sendo uma catástrofe política total e impopular para o presidente Bush. Mas isto já é ainda pior do que aquilo. E quando as pessoas veem que não há resultado, toda essa ideia de, é um preço que vale a pena pagar para que eles não tenham armas nucleares, não funciona com as pessoas comuns. Isso nem funciona mais, exceto com uma minoria cada vez menor dos seus seguidores mais fiéis, que literalmente dizem, eu acredito em qualquer coisa que ele diga, por é mais obsessivo. Cada vez menos gente fazem. E essas pesquisas do Rich Baris, por exemplo, que tivemos no nosso programa na semana passada, estão registrando, detalhando exatamente o quanto ele está perdendo apoio entre os próprios apoiadores, os apoiadores do MAGA.
Obviamente, a oposição política já vai estar contra ele, naturalmente. Mas estamos falando de pessoas que o apoiavam. Elas estão se voltando contra ele. E claro, também há os grupos independentes e aqueles que tendem um pouco para um lado ou para o outro. Ele está perdendo apoio em todo lugar. Então, as mensagens simplesmente estão caindo em ouvidos surdos. Não sei o que o presidente Trump pensa, sabe? Isso já funcionou antes. Eu sempre consigo sair de qualquer coisa na conversa. E ele está simplesmente sob a ilusão de que consegue sair dessa na conversa também. Mas a diferença desta em relação a muitas das outras é que havia a impressão de que, sabe, a economia está indo bem, não está indo bem. Enfim, cabe a você decidir, interpretar. Mas quando você tem que pagar muito, de fato, especialmente muitos dos apoiadores que vivem em áreas rurais, onde o diesel está bem acima de $5 por galão agora, então isso é ainda mais alto. E esse é um dos maiores problemas de o Estreito de Hormuz estar severamente restringido, se não completamente fechado. Está severamente restringido. Combustível de aviação, diesel e fertilizantes, que também atingem grande parte do centro dos Estados Unidos. Essas coisas estão sendo afetadas. As pessoas não aceitam mais isso. Essa ideia de que sim, esse é um preço que estamos dispostos a pagar, porque ninguém acredita nisso. É por isso que maiorias esmagadoras em todas as categorias são contra a guerra. Porque veem que não há. Primeiro, não havia necessidade dela. E segundo, não há valor nisso. Quer dizer, E fico um pouco chateado e preocupado com o fato de que quando ele fez a operação na Venezuela, muitas pessoas apoiaram porque disseram que havia um benefício. Nós conseguimos petróleo e isso não nos custou nada. Nenhuma tropa perdida. Claro, houve seja lá o que foi, 80 venezuelanos que foram mortos. Mas o que isso importa para nós? Eram venezuelanos e cubanos, como acabou sendo o caso. Muitos dos defensores dele. Os defensores de Maduro. Mas muita gente fala, ei, mas funcionou, cara. Quer dizer, isso mostra como somos duros. Agora temos todo o petróleo deles e por aí vai. No caso do Irã, não há benefício nenhum nisso. E aí você vê o Zelensky da outra guerra implorando ao Trump por mais interceptadores. Ele quer 10% do nosso estoque atual que nós não temos. Quer a mesma coisa da Europa, que eles não estão dispostos a ceder. Então você vê que não há valor nisso. As pessoas estão dizendo, você fez campanha prometendo tirar o país dessa guerra. Por que estamos sequer falando em dar mais alguma coisa a eles? Então isso está ficando muito negativo em todo lugar, especialmente à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato, que vão ser um massacre para os republicanos. Não acho que haja algo que ele possa fazer para impedir isso. Ele poderia potencialmente reduzir o impacto. Mas, ao seguir esses caminhos e não estar disposto nem a adotar o plano de simplesmente sair, do qual eu já falei, em que você simplesmente finge que teve sucesso, passa batom num porco, diz o que quiser e vai embora. Algo que, aliás, tem apoio das pessoas, especialmente dos apoiadores MAGA dele. Eles apoiariam isso, porque não se importam com essas coisas. Eles só querem que a guerra acabe, para que os preços possam começar a cair nas questões-chave de que estamos falando aqui. Mas até agora, o presidente Trump não está fazendo nada que realmente faça sentido para ele. Sim, e no fim das contas, os Estados Unidos estão sendo superados em capacidade industrial, tanto pela Rússia quanto pela China, certo? Porque uma das questões fundamentais quando você está travando duas guerras, uma guerra extremamente prolongada na Ucrânia e agora no Irã, é que na prática, os Estados Unidos estão lutando. Estão fornecendo muitas munições para isso. E agora no Irã, no fim das contas, a sua capacidade de conduzir essa guerra depende da sua capacidade de produzir munições. Larry Johnson diz que vocês só conseguem produzir 650 mísseis PAC-3 por ano. Isso é mesmo verdade? Por quê? Como você sabe, os russos estão produzindo milhares. E, quando se trata de frotas navais, a China é de longe o maior produtor naval do mundo, em termos de novos cascos saindo continuamente das linhas de produção.
Os Estados Unidos nunca serão capazes de competir com isso. Quer dizer, não sem uma reformulação fundamental da estrutura da economia, certo? Então, ninguém em Washington enxerga isso? Quero dizer, literalmente levaria meio século até que você pudesse voltar a uma posição de igualdade nisso, se isso sequer fosse do interesse dos Estados Unidos, especificamente na construção naval. Mas não, quero dizer, os sinais de alerta estão aí há décadas, há muitos e muitos anos, até nas manchetes, seja durante o governo Biden ou o governo Trump. E simplesmente não há disposição para fazer o trabalho difícil. Não queremos pagar preço nenhum agora para conseguir algo depois, enquanto russos e chineses são mestres nisso. Os russos, especialmente, pagaram um preço enorme durante cerca de 1 ano e meio, enquanto reequipavam sua base industrial militar. Eles mudaram sua doutrina militar. Ficaram na defensiva por 1 ano e meio, enquanto começavam esse processo de reequipamento. E então eles simplesmente disseram, vamos ficar só na defensiva. É isso. Eles nem tentaram mais nada. A China, nem preciso entrar nesse assunto. Todo mundo sabe que eles sempre pensam no longo prazo. Planos de 5, 10, 15, 20 anos. Nós não pensamos nem 5, 10, 15 dias à frente, pelo que parece. E, embora todo mundo saiba que esses problemas estão surgindo no horizonte, que a conta não fecha em praticamente qualquer categoria que você queira analisar e que a questão industrial é uma questão enorme, estamos só fazendo ajustes superficiais. Se isso puder render dinheiro para alguém, se uma Raytheon puder construir outra fábrica para produzir mais mísseis ou algo assim, ou se alguém puder fazer um grande anúncio de destaque, tipo, vou construir outra fábrica aqui, talvez mais uma fábrica de carros. É algo incidental. As porcentagens são tão pequenas porque ninguém quer fazer o trabalho difícil de dizer não. Vamos criar um plano de investimento de 5 anos, um plano de investimento de 10 anos e começar a seguir o caminho que vai nos colocar de volta numa posição de autossuficiência. Ou pelo menos numa situação em que não sejamos tão vulneráveis a interrupções externas nas cadeias de suprimento e assim por diante. Nós simplesmente não fazemos isso. Então, só torcemos para que nada aconteça, porque antes não aconteceu. Sempre conseguimos sair disso na conversa, sempre conseguimos sair disso pagando, e provavelmente também vamos conseguir no futuro. Esse é o raciocínio por trás disso. Mas acho que isso tem prazo de validade e talvez estejamos chegando bem perto dele. Bem, a guerra do século XXI é diferente da guerra do século XX. Quando o almirante Yamamoto viu o surgimento de um grande gigante industrial, despertando depois de Pearl Harbor, aquela era uma época em que se podia simplesmente produzir projéteis de artilharia, tanques e navios, porque a tecnologia era muito mais simples, certo? Quero dizer, agora a China deve estar olhando para essa situação, porque sempre que você ouve debates sobre a contenção da China, isso cada vez mais parece uma fantasia, certo? Quer dizer, como os Estados Unidos poderiam, com alguma credibilidade, acreditar que agora conseguem conter a China, diante do que, no fim das contas, se provará serem fracassos no Irã e na Ucrânia, países muito menores? Sim, eles não conseguem fazer isso racionalmente, mas verbalmente conseguem fazer o dia todo, e vão fazer, e vão continuar dizendo isso. Eu ainda ouço, não podemos deixar a China ficar com Taiwan. Temos que conter a China. Precisamos começar a construir mais bases. Isso vem do almirante que está no comando do Indo-Pacom e assim por diante. Eles simplesmente continuam dizendo essas coisas. E olha, literalmente mais cedo, hoje eu fiz um programa exatamente sobre essa questão. Como a guerra no século XXI é dramaticamente diferente da do século XX. E nós ainda estamos lutando guerras do século XX, Ian. Ainda estamos pensando em termos de nossas formações e de como nos organizamos para o combate. É tempestade no deserto, às vezes até a Segunda Guerra Mundial. Mas com certeza, tempestade no deserto e até a Operação Liberdade Iraquiana em 2003.
Então avançamos a duras penas para o século XXI nesse ponto. Mas estamos só tentando lutar de novo aquelas guerras e acrescentando algumas coisas nas bordas. Tipo, tudo bem, vamos usar mais drones aqui. Precisamos de mais mísseis interceptadores. E sim, não sei, aí é isso. Vamos tentar encaixar tudo isso na nossa doutrina existente e simplesmente não vai funcionar. Agora é tudo dramaticamente diferente em termos de como os blindados são usados. Eles não desapareceram, mas mudaram drasticamente em relação ao que eram. Agora você precisa de pessoal de comunicações. E a guerra eletrônica pode ser mais importante hoje do que os sistemas de armas de fogo direto. Ainda é preciso ter artilharia, embora isso pareça coisa da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil. Você ainda precisa disso, porque ela ainda tem um lugar nas formações de armas combinadas, e assim por diante. Você ainda precisa de infantaria, porque por maior que seja o poder de um drone, de uma bomba planadora, ou de um míssil, então, você ainda vai precisar ter homens capazes de fazer isso. Vai precisar de algum tipo de proteção blindada. E agora vai precisar de defesa contra todos esses projéteis que chegam, de tantos tipos diferentes. Mas se você não tiver todos esses outros recursos e alguma forma de se defender deles, não vai conseguir fazer nada. Por isso, vemos esse avanço muito lento e metódico dos russos rumo ao oeste, na Ucrânia, ao longo dos últimos 3 anos. E vemos como isso tem sido difícil, com a expansão da Zona Cinzenta, mesmo com todas as perdas que o lado ucraniano sofreu. Eles conseguiram, pelo menos, não manter a linha, mas pelo menos continuar viáveis por causa dos drones e assim por diante, embora estejam em enorme desvantagem em efetivo, artilharia, bombas planadoras e todos os diferentes tipos de mísseis e drones de longo e médio alcance. Em drones, eles estão relativamente próximos. Então isso impede que as tropas terrestres simplesmente se concentrem, abram um buraco em algum lugar e avancem. Porque nesse caso, a Rússia teria um aumento enorme de baixas e assim por diante. Talvez funcione, talvez não funcione. Mas até agora, eles não estão dispostos a correr esse risco. Só que a Ucrânia não tem opções. Eles não podem fazer nada, porque não tem nenhuma dessas categorias. E nós também não. Se entrarmos numa guerra, se Deus nos livre, acontecer alguma coisa na Europa e houver um incidente do artigo 5 e de repente a OTAN estiver em guerra com a Rússia, nós não vamos nos sair tão bem, escutem o que eu estou dizendo, tão bem quanto a Ucrânia. Às vezes nós zombamos deles, dizendo que são uma força menos capaz, porque continuam perdendo pessoas e não conseguem acumular conhecimento institucional, já que estão morrendo rápido demais. E isso é verdade, mas nós nem estamos no nível deles, porque não temos a mentalidade que eles têm. Não temos a adaptabilidade do lado tecnológico para passar constantemente por iterações do que funciona e do que não funciona com drones. Quer dizer, eles têm que ser muito ágeis eletronicamente e precisam ter financiamento e pessoal, com o tipo certo de gente. Nós nem temos essas entidades, não temos essas organizações, e aí não temos a capacidade industrial, como você disse há pouco. Aliás, volte à guerra do século XIX. Ainda é preciso ter uma base industrial para sustentar uma guerra ao longo do tempo, e nós não temos isso. Ninguém sequer está falando em criar isso. Então, não temos nada do que é necessário para lutar uma guerra do século XXI. Mas temos vídeos ótimos, e temos grandes bocas falando o dia inteiro sobre todas essas coisas grandiosas que supostamente somos. Só que isso não corresponde à realidade no terreno. Um dia, Ian, seremos postos à prova, e então vamos descobrir qual é a verdade.